Saúdo a todos os presentes e a você que se encontra na live, nesse domingo abençoado, onde estaremos estudando sobre a lição de número 3, de 19 de julho de 2020. Eu vou passar o microfone para o nosso pastor local, ele está lá dando sequência. Aleluia. Paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Convido os irmãos a nós ficarmos de pé para nós fazermos a oração, agradecendo a Deus por essa manhã. Logo em seguida, o irmão Vanderlei estará louvando a Deus com um hino em nome de Jesus. Pai eterno, soberano Deus, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez por essa manhã que o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado, de nós estarmos aqui, meu Pai, na escola bíblica dominical, louvando e glorificando o teu nome. Que nós possamos, ó Pai, nesta manhã, crescermos em graça, em conhecimento, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, as classes, meu Pai, que aqui estão aprendendo da tua palavra, as pessoas que irão, meu Pai, irão nos acompanhar pelas redes sociais, que o Senhor possa, assim, abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão Wanderlei, louvando a Deus, o hino da... A paz do Senhor para todos. Vamos louvar o nome do Senhor nesta manhã, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração em geração. Nós estamos felizes, pois estamos na casa de Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Hino de número 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrará, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros, ó Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrará, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama.
e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós chegamos na lição de número 3, aonde nós vamos tratar sobre Jó e a realidade de Satanás. Nós temos como texto áureo Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6, que diz assim: um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Satanás entre eles. A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Amém? Nós temos a leitura bíblica em classe, livro de Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 12, e Jó 2, versículo 4 e 5. Os irmãos que estão com a revista, os que estão com a Bíblia Sagrada e os que estão nos acompanhando também, que vão nos acompanhar nas redes sociais, livro de Jó, no capítulo 1, verso 6, diz assim a palavra de Deus: é vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Versículo de número 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse ao Senhor a Satanás: observastes tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti e da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens na tua mão, somente contra ele, e não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim a palavra de Deus:
Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amém? Glória a Deus. Nessa lição que nós estamos comentando no dia de hoje, ela é mais teológica. Nós estudamos sobre o contexto histórico do livro de Jó, falamos sobre quem era Jó, quem foi Jó, e hoje nós estamos falando sobre Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos destacar aqui, como objetivo geral, proposto pelo comentarista, que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que a sua ação não sobrepõe à soberania de Deus. Amém? Nós temos duas linhas, hoje nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, nosso pastor regional, o pastor Jorge Luiz Teodoro. Amém? Bom dia, pastor, Deus abençoe. Então, professor Richard, Deus abençoe. E também nosso superintendente local, presbítero Schofield, Deus abençoe também, estarão comentando esta lição. Há duas linhas, e às vezes é até um paradigma, as pessoas às vezes têm até dificuldade para falar esse nome, para citar, mas há duas ações que nós precisamos de entender e frisar aqui no dia de hoje. O livro de Jó em si, ele não procura explicar, embora nós temos na Bíblia Sagrada alguns versículos, alguns capítulos, que nós vamos ler, não procura explicar a origem de Satanás, mas aqui no livro de Jó revela quem ele é, a ação, dele contra a vida de Jó, e nós vamos ver que essas ações, as obras dele, foram bastante visíveis neste livro, amém? E vamos ver que essa natureza, essas ações dele têm natureza maligna, totalmente maligna, são as ações, a natureza do diabo. Nós vamos aqui encerrar falando sobre os intentos de Satanás contra a vida de Jó, tá? Que não houve êxito, amém? Então as pessoas levam esses relatos às vezes a um extremo, porque algumas pessoas, algumas linhas, tendem a fazer com que o diabo, o Satanás, essas linhas, para eles quase que subestimam, o seu ser como pessoa ou as suas ações, e tem alguns extremos que também supervaloriza demais, a pessoa do diabo. Então nós vamos ver aqui, através dos comentaristas, através do que foi proposto no livro, que o diabo é um ser espiritual, mas ele não é autoexistente. Então, as suas ações têm um limite dado por Deus. Também, nós vamos ver que a gente vai entender que é um ser real e Deus colocou um limite, para ele. Nós vamos ler aqui também e vamos citar essas questões aqui nesta manhã. Nós vamos ouvir nosso pastor Jorge Luiz Teodoro e os demais irmãos também, se os irmãos quiserem acrescentar, interpelar, para nós acrescentarmos a aula. Mas esse princípio aqui, nós vamos falar sobre a palavra, sobre a origem de Satanás, da palavra Satanás, e o tópico 1, onde nós falamos do livro de Jó, falando sobre a natureza de Satanás, que é um ser espiritual e um ser criado. Então nós vamos ouvir aqui o nosso pastor Jorge,
Luiz Teodoro. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Obrigado, pastor, pela gentileza em me passar a palavra. Tudo bem com o senhor, né? Tudo bem com os demais professores aí? Irmão Richard, pastor Scofield. Meus irmãos, esse trimestre, comentarista usado por Deus, José Bernardes, é isso? Se não me fala a memória, depois os irmãos me ajudem aí. Ele enfocou como base, ele teve como base para poder fazer os comentários das lições, o livro de Jó. Quando eu li o livro de Jó, comecei a ter contato com o livro de Jó, isso há muitos e muitos anos atrás, tem uns 200 anos isso, mais ou menos que eu comecei, que eu li, eu tive contato com o livro pela primeira vez. Eu comecei a ler o livro de Jó e cheguei a um certo momento, eu parei. Eu achei o livro muito forte. Para mim, na época, estava forte. Aquilo mexeu muito comigo. O pastor falou aqui, disse-o muito bem, que os intentos que Satanás procurou em relação a Jó, de todas as formas, tocando no gado, na fazenda, nas suas posses, depois tocou na família, depois tocou na vida dele, especificamente no corpo dele, não conseguiu intento, isso é verdade. Mas, todavia, contudo, nosso irmão Jó cortou um dobrado só. Tanto que esse homem sofreu. O livro de Jó é um livro impactante. Ele mexe muito com o nosso sentimento e nos traz lições muito profundas. Eu sempre faço o seguinte, irmãos, essa é a minha maneira que eu tenho de estudar a lição, sempre foi assim. Eu leio a lição uma vez, 2 vezes, se eu puder, 3 vezes, porque quanto mais você lê, mais você aprende e apreende, do verbo apreender, guardar, segurar. E no caso nosso aqui, a gente tem um tempo delimitado, eu marco algumas coisas que eu entendo que são relevantes. Toda lição é relevante, mas eu pego alguns tópicos, porque eu sei que as demais pessoas vão fazer comentários, irão complementar. O Espírito Santo é sábio e sabe muito bem dirigir a nossa mente, o nosso querer, para que aqueles que estão nos vendo e ouvindo tenham um ganho com o nosso comentário. Eu iniciei assim, eu gostei da introdução. Na introdução, o comentarista afirma que o diabo existe, ou seja, ele não é uma força ou uma influência. Esse termo não está na lição, isso é coisa que eu coloquei baseado em outros estudos, que é muito comum algumas religiões dizerem que o diabo não existe. Não existe. Isso é um ledo engano, isso é uma falácia. Ele existe, sim. Ele é um ser altamente capaz, poderosíssimo, não é nem de longe, nem chega nem de perto do que é o nosso Deus, mas ele tem poder, sim, e nós que somos servos do Senhor temos que andar vigiando, porque ele atua por diversas vezes, atacando a igreja, atacando a nossa vida. Eu queria frisar isso, porque tem algumas religiões, que eu não vou citar aqui, até por correção de ética, que falam que ele é uma influência, ele é apenas uma força. Não, ele é um ser. A lição fala que ele tem personalidade. Achei isso interessante, isso. Tem personalidade. E há muitos anos atrás, a minha irmã, que dorme no Senhor, era uma pessoa muito culta, sem querer ficar jogando confete na memória da minha irmã. Ela falava 3 idiomas, tinha 3 cursos superiores, ela estudou muito, muito, muito. E um dia a gente conversando, ela falou assim, Jorge, o diabo ele tem um conhecimento profundo da psique humana, da mente humana.
Ele conhece profundamente a psicologia do ser humano, tanto do homem como da mulher, que são diferentes, né? Claro que são. Ainda bem que são diferentes. Glória a Deus, né? Ainda bem que são diferentes. A graça está aí, né? Sem fazer trocadilho com o nome da sua esposa, mas o irmão entendeu. Isso foi dado por Deus. É marcante, é marcante. Exatamente. E Satanás conhece profundamente a psicologia humana. Ele não é onisciente. Ele não sabe o que vocês estão pensando. Isso não foi dado a ele, essa capacidade. Só Deus tem. Mas ele olha para o pastor Vandeci, olha para mim, olha para os irmãos, e sabe pelas nossas reações, pelos nossos atos, exatamente quem nós somos. Ou chega bem perto de saber aquilo que nós somos. Então, na introdução aqui, eu citei isso aqui, e eu li a lição toda, irmãos, eu senti falta de algo que graças a Deus, o comentarista colocou na conclusão, algo que para mim é fundamental. Na conclusão, ele cita que o maligno não tocou como quis, mas somente da forma que Deus permitiu. Isso para mim é basilar. Tudo que Satanás fez com Jó passou pela permissão direta do eterno Deus. E assim é com você, meu irmão, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais, assim é. Em você ele não toca. Eu queria pedir que o pastor Scofield lesse para mim 1 João. Pode ser, pastor? Lê um texto para mim aí. 1 João. 1 João 5,18. É um texto que é citado aqui e que ele por si só se explica. 1 João, capítulo 5, verso 18. Ele fala exatamente isso aqui. Achou, pastor? Então, o pastor vai ler aqui para mim. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 18. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Quem tem a marca de Cristo na sua vida, aquele que lavou suas vestiduras no sangue do Cordeiro, o diabo não toca, a não ser que haja uma permissão divina. Que se ele pudesse, ele exterminava todo mundo. Que ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Dando sequência aqui, irmãos, no tópico primeiro, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Tem 3 subtópicos, eu vou pegar o terceiro. O terceiro subtópico fala assim: um ser dotado de personalidade, no caso Satanás. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. É que eu falei aqui. Ele conhece. Ele é onisciente, não, mas ele sabe perfeitamente. O texto, a lição fala que ele passa pela terra. Não é isso? Quando ele chegou, eu estava de rodear a terra. E o Moisés fala que, pelo fato dele ser um anjo decaído, mas é um anjo, ele se locomove a uma velocidade espantosa. Não tem nada a ver com a nossa realidade de ser humano. Só não é ungido, mas ele é de uma... Eu ia trazer isso, não trouxe. Foi até bom não trazer, porque isso ia demorar. A categoria, as divisões angelicais são enormes. Querubins, serafins, potestades, principados, é uma quantidade enorme. E ele tinha um cargo elevado e era um ser de luz.
e altamente capacitado. Então, ele conhece toda a terra e conhece o comportamento dos seres humanos. E, como ele fala assim, ó, isso faz dele um ser perspicaz. Ele usou a palavra perspicaz. Eu tive o cuidado de anotar aqui, eu sabia o que era, os irmãos também sabem, mas quando você vai no dicionário, é o pai da língua portuguesa, aí você vê tantos. A palavra ela cresce, porque perspicaz quer dizer sagaz, inteligente, astuto e esperto. Sagaz, no caso, Satanás é sagaz, ele é inteligente, astuto e esperto. Tem um dicionário que fala que sagaz, perspicaz, quer dizer também espertalhão. Então, a nossa luta contra esse cidadão aí, esse ser, a gente tem que estar em oração e vigilante, porque ele nos ataca. Tópico 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. O primeiro tópico fala assim, subtópico, dor e sofrimento. Ele provoca dor e sofrimento nos seres humanos, desde que Deus permita. Acusar, ele é acusador por natureza. Sem você fazer nada errado, ele está te acusando. Se você errar, então, e todo mundo pega, quem que não pega? Ele acusa mesmo. Tem uma passagem na história da igreja, que é conhecida dos irmãos, que Martinho Lutero teve com ele cara a cara, e ele falou assim, você já fez, você, Lutero, você está aí com esse negócio de reforma aí e tal, você está muito cheio de dedo aí, mas você já fez isso, você fez isso, falou. O que ele fez, pastor? O senhor lembra? Pode falar. Fala no microfone, pastor. Qual foi a resposta de Lutero para Satanás? Ele disse, escreva aí no rodapé das suas acusações com tinta vermelha, o sangue de Jesus me limpa de todo pecado. Pronto. Ele deu nele uma porretada, vou usar uma metáfora aqui. E ali, essa é a nossa vitória, irmãos. Na cruz de Cristo, no sacrifício inaudito de Cristo, ali foi a vitória de todos aqueles que creem em Jesus. Ali ele abriu o caminho entre nós e Deus. No tópico 2, irmãos, ele fala também sobre acusar e ele fala sobre tentar. O comentarista fala que Satanás atua na tentação para o mal. E ele cita aqui um texto que eu achei extraordinário. Esse texto, vou fazer um breve comentário sobre ele. Satanás ele incita Davi. Deixa eu ler aqui, rapidamente. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Esse é o texto que ele usou para ilustrar que Satanás tenta, ele é tentador. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 1. Então Satanás levantou contra Israel e incitou Davi a fazer a contagem de Israel. A palavra incitar, ela quer dizer tentar, levar, mostrar, influenciar. Obrigado, é isso, pastor, influenciar. O que Davi fez? Davi estava vivendo uma época áurea no seu reinado. Ele mandou que Joabe, o capitão do seu exército, fosse de Dan a Berseba. Dan fica no norte de Israel e Berseba fica no sul. Ou seja, ele falou, você vai de norte a sul, vai em todo o país e conta quantos soldados de guerra eu tenho. Isso era absolutamente proibido. Deus só permitia esse tipo de coisa em épocas de guerra. E eles estavam vivendo uma época de paz. Qual que é a intenção de Davi? Dizer, eu tenho tantos soldados, eu posso, eu faço, é o tal do eu que a gente conhece bem. Ele não tinha força nenhuma.
A força não era o exército de Davi, era a força que estava no braço de Deus. É Ele que dava a vitória, e é assim com a nossa vida. A minha força, a sua força é nada perto desse mundo, das maldades desse mundo, perto da nossa carne, e nós temos essa luta diária contra nós mesmos, a nossa carne nos pende a fazer as coisas erradas, e a luta contra Satanás. Isso. Então, o que aconteceu? Não adiantou. Joabe aconselhou, os anciãos aconselharam, falaram, não interessa, eu estou mandando, vai e faz. Um mês e meio, Joabe saiu com algum dos seus homens, foi de Dan a Beerseba e contou, e falou assim, olha, rei, eu tenho até quantidade aqui. Falou assim, rei, o senhor tem em Israel 1.100.000 soldados. Davi falou assim, opa, estou bem. Dizia, meu filho, estou na fita. Bater a foto, eu estou na foto. E em Judá, que havia essa divisão, né? Sempre houve essa divisão. Assim, era um país só, o reino era unido, mas existia, e depois, quando dividiu o país, dividiu exatamente entre Judá e Israel. Judá tinha 470.000 homens preparados para a guerra. Então, ele tinha o quê? Tinha 1.570.000 homens. Não existia, na época, exército maior que o exército de Israel. Israel era a maior potência da época. Não tinha, ninguém aguentava Israel. Mas o ponto-chave não eram os homens. O ponto-chave era exatamente aquilo que a ação de Deus em favor do seu povo. Assim que Joabe deu o veredito, deu o resultado, o profeta Gade entra e fala assim, Deus mandou falar com você o seguinte, cala a boca, você vai só escutar. Isso é grifo meu, viu? Minha forma de ver o texto. Você vai escolher qual o castigo que você vai passar em toda a nação. Porque é assim, irmãos. Quando o rei pecava, a nação toda paga a conta. Não é assim, passou com o pai de família? Se o pai de família, a mãe de família fizer errado, a família toda sofre. Principalmente o sacerdote da casa. Se ele pecar, ele vai pagar pelo erro dele, mas a família paga junto. Quando alguém que você ama entra na prova, você entra na prova com ele. Isso é automático. Olha os castigos molezinha que Deus deu. Olha que aguinha com açúcar. Primeiro castigo, ele podia escolher 3 anos de fome. 3 anos de fome. Sem comer frango com quiabo, sem tomar café de manhã com pão quentinho, queijo, nada disso. 3 anos de fome. 3 meses consumido diante dos seus adversários, enquanto a espada de teus inimigos te alcançarem. Esse é o segundo. E o terceiro, 3 dias a espada do Senhor, nosso Deus, isto é, a espada que Deus está falando, especialmente, é uma peste que ele ia mandar sobre a terra, sobre todo Israel. Aí, vocês conhecem bem, é uma coisa e outra. Não é uma coisa ou outra. Não. O terceiro castigo era, Deus mandaria uma peste em todo Israel e também mandaria um anjo só para destruir Jerusalém. Ele entrar em Jerusalém e arrasar a cidade. Essa é a mortandade. O profeta falou assim, você me dá rápido a resposta, que eu tenho que falar com o Senhor. E ele preferiu o quê? Davi preferiu, caia eu nas mãos do Senhor, porque muito grandes são suas misericórdias. Que não caia eu nas mãos dos homens. Mas tudo isso por quê, irmãos? Por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque Satanás tentou ao rei Davi, e ele não teve sabedoria, e nem teve discernimento para ver que aquilo era uma coisa... Ele sabia que não podia. O rei tinha conhecimento disso. Davi era um homem altamente capacitado. Mas a sua vontade, a sua carne, falou mais alto. E o que aconteceu? Ele escolheu o terceiro castigo, morreram 70.000 homens em Israel, de norte a sul, e quando o anjo entrou dentro de Jerusalém, com a espada desembainhada, para promover uma carnificina, o texto cumpriu-se. Deus falou assim,
chega, basta. O anjo estava com a espada prontinha. O texto fala que o anjo recolheu a espada, colocou na bainha, saiu e foi embora. Irmãos, o diabo tenta. Tentar não é pecar. Pecar é ceder à tentação. Encerro por aqui, pastor. Obrigado pela paciência. A lição é extraordinária. Então, se eu não vigiar, a gente fala mais que deve. Deus abençoe. Amém, Obrigado. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ouvir o comentário do pastor, do cooperador Richard. Amém? A base que ele tem aí para nos trazer nessa manhã. Amém. Sempre cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A lição ela inicia trazendo então a questão dos extremos, né? As pessoas que simplesmente não acreditam em Deus e também automaticamente não acreditam no diabo. E esse é o mais fácil para o diabo trabalhar, porque o diabo, como o pastor já disse, ele é ardiloso, né? Ele trabalha caladinho, né? Ele arma a cilada, né? Como uma serpente, procurando a sua vítima, e se a pessoa, então, nega a existência dele, é mais fácil dele estar trabalhando. O outro são aqueles que supervalorizam a ação do diabo, né? Então, a culpa é dele, ele joga para o diabo. Então, há coisas que são reflexo natural dos nossos atos, né? Se você rouba, a consequência é ser preso. O diabo não tem nada a ver com isso. Ele pode ter até buzinado no seu ouvido para você roubar, mas aquela prisão é consequência natural do seu ato. Então, há coisas que são consequências dos nossos atos e há coisas que são a ação de Satanás. Então, no caso de Jó, a gente vê o que acontece com a vida de Jó. Ele era homem íntegro, reto, temente a Deus. Então, a gente não pode acusar Jó em nada, né, em relação ao que aconteceu. Então, o que aconteceu com Jó não foi um ato, né, ele estava devendo alguém e vieram e pegaram os bois. Então, não era nada relativo à conduta de Jó, mas uma permissão de Deus sobre a vida de Jó, um momento de provação, que é tema de mais aprofundamento na outra lição. Mas o que me chama a atenção no livro de Jó, e com relação à lição de hoje, que fala especificamente sobre Satanás, é uma única lição que fala sobre Satanás, é que em toda a Bíblia, Satanás ele aparece com mais destaque nesse livro, e ele só vai aparecer um pouquinho na tentação de Jesus. Então, durante o resto da Bíblia, Satanás não está ali, ele sempre esteve ali. Basta você perceber a sedição de Miriam, quem que fez com que ela se levantasse contra o próprio irmão. Se você olhar ali, quem induziu aquele povo ali a adorar o bezerro de ouro, fazer um bezerro e adorar. Quem induziu aquele povo a adorar a serpente no deserto. Então, Satanás ele está ali, a Bíblia não dá destaque a Satanás. Mas no livro de Jó, a Bíblia coloca clara e mostra a ação de Satanás, e aí vem a lição mostrando que ele tem todas as características de um ser, tem personalidade, ele argumenta, ele conversa, ele viaja, ele passeia, né? Ele se movimenta, então ele é um ser, ele é real. Então a lição vem trazer isso, Satanás ele é real, não é um mito, ele existe, ele passeia pela terra, ele movimenta, porque ele é um ser angelical, uma criatura de Deus, e ele não é na mesma altura de Deus, né? Porque tem o dualismo que coloca Satanás e Deus como os polos, o bem e o mal, e eles como na mesma altura, a mesma posição, e não é a verdade. Né? Aqueles que adoram a Satanás, muitas vezes eles têm a impressão que Satanás é igual ou maior do que o próprio Deus. Né? E quando eles se confrontam com a situação que chega perto de um servo de Deus e vê, né, um servo de Deus expulsando um demônio, aí ele vê que Satanás não é na mesma altura que Deus, nem maior que Deus, mas é abaixo, porque ele é criatura. Né? E no nome de Jesus, né, ele nos dá essa autoridade de expulsar. Então, para aquele que serve e adora Satanás, que não conhece a Deus, às vezes tem a imagem que Satanás seja poderoso, tão poderoso, ou até mesmo
venha ser enganado, achar que ele é maior, né, que o próprio Deus, e não é. E a Bíblia, então, ela faz menção de Jó no livro de Ezequiel, e juntamente com Noé e com outro ali, e no livro de Tiago ele vem também trazendo Jó como exemplo de paciência, um exemplo de perseverança em meio à luta, porque aquele contexto da igreja primitiva é um contexto de perseguição. Eles eram perseguidos por ser cristãos, não fizeram nada de errado, pelo contrário, eram as pessoas que tinham melhor conduta na sociedade. Naquele tempo eram as melhores pessoas, as que pagavam, as que eram honestas, e no entanto eram as mais perseguidas. Eram perseguidas por ser honestas, por seguirem a Cristo, por ser boas pessoas, né? E em troca eram mortas, eram perseguidas. E Tiago então mostra e faz menção a Jó, porque Jó é uma figura conhecida e é tido como um padrão de conduta e de perseverança mesmo em meio à luta, em meio à tribulação. E ele também ressalta, né, o resultado dessa perseverança, dessa paciência em meio à tribulação. Né? Então, a lição, ela mostra o caráter, né, de Satanás, mostra as suas características, né, ser um ser espiritual, ser criado, mas mostra também que ele é limitado, né? Ele só toca ou vai até onde Deus lhe permite que ele vá, né? E ele foi ousado, que ele disse assim, pele por pele. Ele, Satanás, fala, eu quero pele por pele. Então não toque na vida. Então significa que ele secou literalmente, né? Mostra as chagas, feridas, mas é pele e osso. É o limite da vida humana, até o ponto que a pessoa já não está aguentando mais. Né? É o limite entre a morte e a vida. Ele foi até o limite com Jó, e Jó resistiu até o limite. Então, ir até o limite, resistir até o limite é o exemplo de Jó. Né? Você está certo, sua vida está no altar, e mesmo assim você está passando pela tempestade, pela tribulação, permaneça firme até o limite, né? E Deus, ele irá, o Redentor, né, por fim se manifestará, né? E nos resgatará aí. Então, se você está passando por luta, está passando por tribulação, permaneça firme, né, com a fé inabalada, que mesmo que Deus permita, né, que Satanás venha tocar em alguns bens, venha tocar na saúde, venha tocar em algumas partes da sua vida, isso tudo será para edificação e será para exemplo, porque Jó, Deus permitiu e ele virou um exemplo para multidões de pessoas. Gerações e gerações tinham e têm ainda até hoje Jó como exemplo. Então o sofrimento de Jó serviu de modelo, de exemplo até hoje. Se Deus não tivesse permitido aquilo com Jó, talvez não teríamos esse modelo que a gente tem. Talvez não teríamos esse livro maravilhoso que nos mostra claramente a ação de Satanás, a sua limitação e a intervenção divina e o poder divino. Então acho que essa é a colocação sobre a vida de Jó, assim, dentro do contexto de Satanás. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente, uma vez, as pessoas contestam, às vezes as pessoas aproveitavam muito e às vezes incomodavam. A gente tinha 1 hora para falar, a pessoa para testemunhar, ela ficava às vezes 50 minutos falando da tragédia dele, do que foi ruim para ele, né? Falando sobre o diabo, as ações do diabo, 10 minutos só para falar o que Deus fez na vida dele, né? Então a pessoa às vezes gastava um bom tempo para estar falando, né, sobre as ações do inimigo. O livro de Jó, conforme foi falado pelos irmãos, é um livro, para mim também, um dos mais lindos que eu já li e mais fortes, pastor. Esse texto ele é tão sublime, porque no início, quando a gente começa a ler, a gente vê que ele começa de forma dramática para Jó, e o leitor aqui da lição coloca como um final esplêndido, né? Apoteótico, que ele usa a palavra falando. Mas nessa transição, conforme o Richard falou, é muito forte, porque nós vemos aqui o diabo
com a sua argumentação muito forte, né? Diante de Deus e começa a falar com Deus e questionar, e tem uma argumentação muito forte. Foi citado quando Jesus foi assim, e ele sabendo, conhecendo as Escrituras, então essa argumentação dele, né, faz com que Deus permita com que Jó passe por tudo aquilo. Há um período, Deus ele vai se manifestar de uma forma mais clara no livro todo, lá no capítulo 38 ainda, mas Deus ele vem e fala com Jó, não é verdade? Então, Scofield, queria que o senhor comentasse, aí encerrando, a ação do diabo não prosperou contra a vida de Jó, amém? Não prosperou. Eu queria que os irmãos comentassem essa parte final. Jó e o testemunho de Deus. Aqui na revista, quem comenta, quem escreve, quem relata essa lição, nos traz aqui uma afirmação: a graça estava oculta, mas estava lá. Então a graça de Deus estava oculta na vida de Jó. É tanto que os amigos deles ficaram 7 dias só observando Jó. A deformação humana. Eu assisti um filme uma vez, viu, pastor? Que chama O Elefante. Então, era no começo do século XII, XIII, apareceu um ser humano e contraiu aquela enfermidade chamada elefantite, né? Que a pessoa deforma, há uma transformação no corpo físico, na pele, e esse sujeito foi transformando e o pessoal correndo atrás e tirando foto. E ele tentando, só esse pedacinho, ele tentando sair deles, aquela coisa toda, e ele escondeu num beco, sem saída, no meio do lixo, e ficou ali. E o pessoal chegou e tirando foto, aí ele pronuncia uma frase: eu sou um ser humano. Se caísse uma pipoca no chão, na sala a gente ouvia. Deu um silêncio total, né? Já a perspicácia de quem bolou o filme. Quer dizer, ele demonstrou que ele era ser humano. Então os amigos de Jó olhavam para ele 7 dias, tentando descobrir uma falha em Jó, e a falha estava encoberta, como diz o comentador aqui. A graça estava oculta, mas estava lá. Quer dizer, a graça de Deus estava oculta na vida de Jó, mas estava lá. Eu quero acrescentar aqui, com a permissão do pastor, que colocou, muito bem colocado, algumas observações sobre Satã, que é do latim Satã, daí vem a palavra Satanás. O pastor colocou vários tópicos e me deu vontade de acrescentar esse, mas em questão de hierarquia, eu preferi me guardar. Mas eu queria, com a permissão do senhor, acrescentar um. Ele é um exímio observador. Ele observa nós, seres humanos, e dão a ele não tem acesso à minha mente, mas ele tem uma observação tão sagaz que ele fica observando os meus atos, a minha transformação física da face, dá a ele a sabedoria de aplicar ou acusar. Não foi assim com Lutero? Lutero se autoflagelava, né, para poder cortar. É o caso de Orígenes. Orígenes é professor de Madres. E ele chegou ao ponto de se capar. Porque o pensamento dele foi: o diabo Orígenes. Aí ele pegou e deformou o corpo dele. Mutilou, obrigado. Porque a mente influenciava, né?
E ele se observou naquela parte que, se os teus olhos é motivo de você pecar, e te arranque e jogue fora. Assim ele fez. Foi uma atitude de origem. Quando eu li isso, eu pensei, puxa vida, como eu também fiquei muito preocupado com o livro de Jó. Quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu parei e falei, eu não sou crente. Eu ainda não sou crente, eu tenho que me aperfeiçoar muito. E eu coloquei aqui uma observação. Jó, ao passar por esta prova, dizemos então, com Jó, o Deus, confio em ti, não sei porque estou passando por tudo isso. Se há algo que eu possa aprender, ótimo. Se há algo que outra pessoa possa aprender, excelente. Ajuda-me apenas a atravessar desta dificuldade, abraça-me, apertado, aprofunda-me, muda-me. Então, a atitude de Jó não foi para blasfemar. O Satanás queria que Jó blasfemasse, mas ele se conteve, né? Então, aquela hora que a mulher dele, Jó, você condena esse Deus que você serve e pede para morrer. Momento algum passou pela mente de Jó o suicídio, o autoextermínio. Quando ele condena o dia que ele nasceu, ele não estava ali preocupado não. Ele falou, poxa, se eu não tivesse nascido, eu não estaria passando por isso. Então é o que a gente pode observar. Ele está ao nosso derredor, como diz João. Derredor e volta, observando as minhas falhas. Eu é que dou motivo para ele tocar em mim. Se eu, por qualquer motivo, eu vou me irar, aí ele falou, o ponto fraco dele é a ira. Se o ponto fraco do homem ou da mulher é atração física a outros, é aqui que eu tenho que tocar. Não é assim, pastor? Ele é muito observador. Então, por isso que o pastor colocou aqui, a gente tem que orar e se guardar, confiar em Deus em tudo. Se porventura eu estiver passando por uma prova, que essa prova sirva de exemplo, quer dizer, o meu testemunho para com o próximo, sem eu blasfemar, que é o que mais acontece hoje em dia, é blasfêmia. Eu fui pregar há pouco tempo numa igreja, aí eu perguntei para o pessoal, está fazendo muito calor, né? Está muito calor, pastor. Eu falei, pois é, providência de Deus. Esse vírus que está aí não aguenta calor. É a mesma coisa agora, começou a chover, então vamos olhar onde tem água empoçada. Você está passando pela rua, você vê um copinho desse descartável cheio de água, desvira ele. Você está cuidando de si e do próximo. É uma forma de amar o próximo. E assim é o diabo. Ele observa a gente em tudo. Sempre de redor, olhando onde é que Scofield vai falhar. A falha dele é aqui. Então é aqui que eu tenho que tocar. Nós devemos sempre observar. O sangue de Jesus nos protege de todo o pecado e nos dá a liberdade. Há dias atrás eu estava observando a pregação do reverendo aqui, e ele falou que a lua não tem luz, mas ela refletia a luz do sol. A estrela máxima do nosso planetário. Então assim somos nós não temos luz própria. Maldito é o homem que confia no homem, Jeremias 17:5, Davi confiou no homem. Aí eu tenho um exército forte, aí veio o castigo. Então, eu não tenho luz própria, mas eu sou luz do mundo. Então, pela luz que eu recebo de Cristo, eu vou refletir na minha vida, no meu testemunho, na minha ética. Assim foi Jó. Amém? Muito obrigado, pastor. Eu falei até demais. Amém. Glória a Deus. Muito bem comentado. Deus abençoe ao presbítero Scofield. Amém. Irmãos, nós vimos aqui uma realidade nessa manhã. A realidade aqui das Escrituras, ela menciona que o inimigo ele é um ser real, né, tem a personalidade, como foi falado do nosso pastor Jorge. Ele tem a sua
inteligência, né? Mas nós vimos que a vitória de Jó foi a derrota de Satanás. Não prosperou, e é muito importante nós termos e sabermos quem é Deus, nós vivermos a vida com Deus, porque Jó, ele só passou por isso tudo que foi mencionado ali, porque ele conhecia o Deus que ele servia, ele vivia uma vida de oração. A Bíblia diz que Jó, ele orava pelos seus filhos. Mesmo, pastor, eu não mencionando que os filhos deles tinham feito alguma coisa contra Deus, ele já orava em favor dos seus filhos, da sua casa. Ele sacrificava. Então esse texto é uma coisa impressionante. A gente vai entrar na história como que os filhos deles eram. Algumas pessoas falam que eles jantavam separado, que nem Jó, né? E a mulher comiam com eles, e eles eram ruins. Algumas pessoas, algumas linhas, nós não vamos entrar nisso. Mas o certo é que o que vence algumas armas espirituais, o que vence o inimigo, é a nossa posição diante de Deus, nossa posição, nossa vida com Deus. Jesus, ele só venceu, né? Dá um exemplo ali, foi falado aqui, o diabo, ele usou as armas que ele percebeu que seria uma fraqueza contra Jesus. Assim como o diabo também estava usando contra Jó. Ele observava. Jesus, eu estou vendo que ele não comeu já tem um tempo. Então eu vou oferecer pão para ele. Vou oferecer. Ele é homem, mas ele é filho de Deus também. Vou falar com ele. É a coisa caprichada. Caprichada. Aqui, irmãos, olha só, importante nós vivemos uma vida com Deus. Quem apresenta, quem faz menção da vida aqui de Jó é o próprio Deus. E fala com o diabo assim, se observastes o meu servo Jó, era como se Deus estivesse falando com o inimigo, olha, isso aqui era tudo que você deveria fazer e não fez. Aí em Isaías capítulo 14, versículo 14, o diabo menciona que ele teve uma audácia tão grande, que ele fala assim, olha, versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, quando Jó passa todas essas coisas, o que ele mencionava? Eu perdi minha riqueza e meus filhos. Jó falava assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó passava a prova de seus amigos, perderam tudo, mas chegou um tempo que ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, mais cedo ou mais tarde, ele vai se manifestar. E nós vimos Jó encerrando, né, sendo abençoado, Deus restituindo, mas por quê? Porque ele venceu, porque ele usou as armas espirituais. Que nós usar a cada dia. Que nós possamos usar essas armas a cada dia, amém? Nós vamos encerrar essa escola bíblica dominical, mas eu gostaria que em 30 segundos, amém? Pode ser? Que cada irmão aqui pudesse encerrar e dizer uma palavra acerca da lição no dia de hoje. A próxima lição nós vamos falar sobre o drama de Jó, de seus amigos, que os irmãos possam estar conosco. O certo é que nós podemos descansar no Senhor, porque nós sabemos que tudo está nas mãos dele. Amém? Glória a Deus. Irmão Richard, Deus abençoe. Obrigado, professor Richard, pela participação. Em 30 segundos nós vamos ouvi-lo, depois Schofield.
E assim nós encerramos com o pastor Jorge. Deus, ele é maior, e ele tem todo o universo em suas mãos, e nada acontece sem a permissão de Deus, né? Então, tudo que acontece, Deus tem o domínio sobre tudo, sobre nossas vidas, coisas boas ou ruins, né, estão também debaixo das mãos de Deus. Em Tiago 5,11, o crisol, ele não lutou, nem tentou fugir dele, coisa que a gente faz. Está muito ruim aqui de São Marcos, eu vou fugir, né? As únicas coisas que lhe restaram depois que a poeira sentou-se, já uma esposa, um pequeno círculo de amigos, que não recebeu apoio algum, ele não recebeu apoio algum nem da esposa nem dos amigos, nem um abraço afetuoso. Eles apenas acrescentaram peso já no pesado fardo. Mesmo assim, Jó perseverou. Amém? Pastor, meus irmãos, temos 13 lições que compõem esse trimestre. Já foram vistas 3, não é isso, pastor? Já é a terceira lição. Temos mais 10 para poder caminhar aí, estudando e crescendo no Senhor. Eu li o título de cada lição aqui. Pelo título, não dá a entender isso que eu quero dizer com os irmãos. Eu tenho a expectativa de que, nessas lições que nós vamos ver, o comentarista, o irmão pastor José Gonçalves, estou vendo no livro ali, José Gonçalves, ele aborde isso. O pastor tocou num assunto aqui, que é exatamente sobre a família de Jó. O texto fala que Jó sacrificava, orava por eles de madrugada. Eu falei baixinho, pastor, se ele orava pelos filhos, corretíssimo. Sacrificava pelos filhos, ok. Pedia perdão pelos filhos, ok. Mas dá a entender que ele tinha luta com a família dele. E eu, como pastor, já estou descendo a serra, preocupo muito com a família dos irmãos. Porque eu tenho família e sei a dificuldade que é criar um filho. Amém, irmão Sérgio? Aleluia? Apoiado? Meu sonoplasta lá, meu amigo. Não é brincadeira, irmãos. Irmão Vanderlei, o senhor concorda comigo? O senhor tem alguns filhos, não tem? Poucos. E alguns netos. 7 filhos. Eu já falo, o Jean já falou aqui. 10 netos. Já tem bisneto? Não, né? Ainda não. O senhor é muito novo para ter bisneto. Mas, irmãos, é algo extraordinário. A família é algo extraordinário, mas é algo que você tem uma luta constante para poder interceder, orar, pedir pelos seus filhos. Então, a minha expectativa é que a Thaísa fale sobre isso aqui. Nós vamos saber, né, pastor? Vai chegar o dia. Se não for, eu te faço. Boa! Esse é meu pastor. Se não for, eu te faço. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Graças a Deus. Obrigado aos irmãos. Próximo domingo nós estaremos novamente aqui na Escola Bíblica Dominical, orando a Deus e louvando o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus, irmãos cooperadores, o Sérgio, Deus abençoe, a Mídia, a irmã Heloísa, a irmã Pâmela, irmão Vanderlei, Deus abençoe, devo louvando a Deus, os demais irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Após a oração, irmãos, o café da manhã está sendo servido na parte de baixo, amém? Por causa das obras ali à frente. Então, o café da manhã vai ser servido sempre que acabar a escola dominical, aqui na parte de baixo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, por essa escola bíblica dominical que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor, meu Pai,
O Senhor, meu Pai, nos abençoar com a lição do trimestre passado e agora com essa lição abençoada, meu Pai, que nos fortalece, meu Pai, que nos faz, meu Deus, posicionar, meu Pai, sempre, meu Pai, com a certeza da fé e de quem nós servirmos, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos pegar esses exemplos bíblicos, ó Pai, usarmos as armas da fé, meu Pai, para nós vencermos o inimigo, ó Pai. Deus, nós vimos que Jó venceu, meu Pai, que o Senhor fez menção do nome dele, meu Pai, e nós aqui, meu Pai, cremos que o Senhor, meu Pai, há de nos abençoar. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe para que nós possamos, meu Pai, não subestimar o inimigo, nem supervalorizar, mas entender, meu Pai, que as mãos do Senhor estão no controle de todas as coisas e o Senhor coloca limite em todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada família, meu Pai, cada um, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que o amor do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo, sejam com toda a igreja nossa hoje, mas para todos e sempre. Amém. Vão com Deus, tenham um ótimo domingo em nome de Jesus. Amém.